Dá pra gravar assim? Dá, já tá gravando já. Só que eu vou ficar meio assim. Beleza. Beleza, pessoal, estamos voltando aqui de uma palestra que eu fiz. O Marcel também participou agora na Unicamp. Fui falar de yoga e educação na nona semana de educação da Unicamp, aqui promovida pelo CAP, Centro Acadêmico da Faculdade de Educação. Eu fui aluno da Faculdade de Educação aqui da Unicamp e hoje nos chamaram para falar lá sobre o yoga na educação. O que você achou, Marcelo? Achei bem interessante porque eles estavam esperando uma coisa e nós trouxemos outra coisa para eles. Eles estavam esperando que eu fosse chegar lá e fosse ensinar exercício físico para a criança praticar. Ficar na ponta do pé, fazer o elefantinho aqui, o coelhinho ali. E não é essa a proposta do diálogo com yoga e educação. Qual que é a proposta de vida, de essência que o yoga traz? Primeiro que não é nem focado só no superficialismo do exercício físico, como nós ocidentais nos apropriamos disso. Sim, existe a preocupação com o físico também, não apenas. E é muito legal você criar essa desilusão, mas que acorda a pessoa para a realidade, de que o diálogo do yoga com a educação é muito mais do que me ensina um exercício para eu passar para as crianças. É uma visão de ser humano mais integrativa, mais completa, mais global. Exatamente. E o Yuri me convidou a falar um pouquinho sobre o Tai Chi, né, na educação, na função do Tai Chi, como funciona. E quando eu comecei a falar sobre o Tai Chi, a linha é a mesma. Não tem essa questão de... Eles estavam esperando que eu fosse falar sobre o exercício de Tai Chi para criança. Ok. Existem, beleza, mas não é essa questão, não é essa a função. A profundidade da yoga, a profundidade do Tai Chi é muito maior do que isso. Porque quem mais precisa nesse âmbito de tudo aquilo que a doutrina do yoga, que a próprio Tai Chi e outras filosofias, doutrinas, abordagens mais, não é criança, é um adulto. Exatamente, porque é muito fácil falar que as crianças são o futuro. Realmente, elas são o futuro. Como bem disse nossa amiga Cláudia, hein? Sim, Cláudia falou maravilhosamente. As crianças, elas são o futuro, ok, mas quem está construindo o futuro dessas crianças? Quem está no momento presente? Quem está programando? Quem está falando o que importa na vida dessas crianças? Quem está falando o que essa criança é, com a nota que se dá para essa criança, com o teste que se dá para essa criança, com a forma de avaliar essa criança e fazer ela construir uma identidade com base naquilo que você imprime sobre ela. Exato. E o que isso que você imprime sobre ela, isso valoriza o que na vida dela? Muitas vezes só o intelecto, o superficial, o raciocínio lógico linear. Você ficar bom em português e matemática, dominar tudo e vomitar isso numa prova. Entende como yoga na educação é muito mais do que ensinar exercício para a criança? É você repensar a educação, repensando o modelo de ser humano que você tem na visão das escolas. Afinal de contas, qual é o modelo que as escolas seguem hoje? Aquele modelo arcaico de padre ensinando para o índio, catolizando? Catequizando, né? Exato. Sim, você põe um monte de gente para te ouvir passivamente, enquanto você, o dono da verdade, de cima para baixo, sim, fala para a criança o que é importante, o que ela tem que aprender, como tem que aprender e mais, o que ela é. A definição da criança é aquela nota. A definição da criança é a capacidade dela de guardar aquelas informações todas que foram jogadas para ela através de uma pessoa que está acima dela, através de uma pessoa que tem ali 30, às vezes até mais crianças na mesma sala de aula, sem conexão nenhuma com aquele professor, sem conexão nenhuma com a experiência, com querendo vencer o dia de aula saindo vivo da sala, né? Não é com prazer, não. Deus me ajude a sair vivo daqui. Graças a Deus eu saí vivo dessa aula, eu aguentei mais um dia. Gente, não é assim. O Tai Chi e a Yoga não são ginásticas para complementar a educação física. Ok, tem suas funções, mas não são somente essas. E até tomar cuidado, né, com toda essa iniciativa de colocar o yoga na sala de aula, para não virar mais uma aula de educação física. Sim. Porque não é isso. É trabalhar o corpo, mas é você trabalhar o ser humano
em várias outras dimensões. Em todas as dimensões que eu compõe. O físico, o mental, o emocional, o energético, sim, o intelectivo, mas também o intuitivo, o campo aberto aos grandes insights, o bem-estar, criar as bases para a plenitude, para a autonomia da pessoa, ter uma autorrealização em vida. E o que é o problema? Por que o professor também sai cansado, o aluno não quer ir para aula no dia seguinte, o professor sai cansado? Eu trabalhei em escola, eu sei como que é sala dos professores no final do dia letivo. É cada um mais descabelado que o outro, pedindo, né? Ah, graças a Deus que acabou, amanhã tem mais. Não! Mas qual que é o problema? O professor, o modelo de educação não tem essa visão, é uma visão limitada, é uma visão de faz o aluno decorar, o aluno é um número, o aluno sequer é um nome, né? Não. Ainda se fosse o nome, ele é muito mais que o nome, e o professor também é muito mais do que isso. A visão de ser humano é muito mais que isso, a visão de educar o ser humano é muito mais do que isso. O que o yoga vem oferecer para a educação não são exercícios para as crianças fazerem. É uma desconstrução de paradigma e uma proposta de uma visão mais ampla de ser humano. Não é defender e impor mais um rótulo, mais um corpo de doutrinas, de proselitismo nas pessoas, mas é tentar chegar no consenso de equilíbrio entre as diversas facetas de desenvolvimento do ser humano, uma faceta mais ocidentalizada, com base num desenvolvimento intelectual, material, ok, com total valor para isso, mas também equilibrar com outra polaridade de desenvolvimento interior, de harmonia, de equilíbrio, de altruísmo, de benfeitoria. Exatamente. Então vocês percebam que não é simplesmente colocar as crianças para fazer asana, os adultos para fazer asana, é promover essa alteração para que eles possam chegar nas salas de aula e dar aula e querer dar a aula, que os alunos queiram ir para as escolas. E detalhe, quando essas coisas, todas essas capacidades do ser humano são colocadas em questão na sala de aula, uma coisa muito simples de acontecer é simplesmente o professor não querer dar aula dentro da sala de aula, sair do padrão, ir no jardim da escola, ir no pátio da escola e dar aula ali, para a criança interagir com o todo, para ele interagir com o todo e aliviar a carga estressante que é você ficar 5, 6, 7 horas numa escola. Por isso que discutir, criar um diálogo entre o yoga e a educação não é apenas estimular técnicas para você ensinar para a criança. Discutir o yoga na educação é discutir o yoga, ok, para as crianças subsequentemente, como uma consequência, mas é discutir isso com os professores. Sim. Na formação desses professores, foi o que nós fizemos hoje, fomos na Faculdade de Educação conversar com futuros educadores. Isso é incluir yoga na educação. Até perguntaram pra gente, mas onde isso já está acontecendo? Como quem diz, estar acontecendo é alguém está ensinando as crianças. Não, estava acontecendo hoje. Sim. Hoje nós vivemos yoga e educação num diálogo mais aberto, mais maduro, mais equilibrado. Aconteceu hoje. Não existe essa romantização, essa idealização de tá, mas onde está acontecendo, quando vai estar acontecendo, como se o acontecer fosse um professor ensinando postura para criança. E detalhe, isso tudo sendo catalogado e colocado como base, porque está acontecendo em mais de um lugar, em 10 lugares, em 15 lugares. Não é isso. O lindo é que aconteceu hoje. Com quem deveria acontecer? Se o educador não tem uma visão mais ampla de vida, não estou falando convertido a essa ou aquela linha de pensar o mundo, de pensar a vida, não é essa, mas mais ampliada, mais equilibrada, sem tanto preconceito, sem pensar naquela caixinha, né, fixa, fechada dele, ele acaba percebendo outras possibilidades no campo da educação. E digo mais, se não perceber isso frente às crianças que estão vindo para nós hoje em dia, eles estão perdidos. Nós estamos perdidos como educadores, porque essas crianças estão muito além daquele nosso modelo catequizador de ensino jesuíta. Sim.
Porque é o nosso modelo, a sala de aula sem cor, sem vida, as carteiras todas quadradas, como uma linha de produção de fábrica, alguém falando, despejando informação, você só pode aprender aquilo, só é importante para a vida aquilo que o professor tá falando, só é importante você como ser humano, se você se classificar numa prova com uma nota alta, você não sabe o nome do aluno, você não sabe o que ele está sentindo, o que ele está pensando, se ele está feliz. Exato. Mas imagina a felicidade, isso é bobagem. É lógico que é bobagem para um modelo de vida onde a gente só valoriza o que é complicado e só é complicado aquilo que está na pompa da mentalidade linear. E o simples deixa de ter lugar. Por isso que a coisa mais simples que existe, que é você estar feliz, é tão raro no nosso mundo. Exato, agora você pega essas crianças vindo totalmente preparadas, muito mais preparadas que a maioria de nós aqui. Como que você vai lidar com essas crianças com esse conceito antigo? Você vai perder, você não vai conseguir mantê-las atentas, mantê-las interessadas. Elas vão ter déficits, o que nós vamos qualificar como déficits, porque para elas aquilo é tão básico, é tão ridículo, que não tem por que ser ensinado daquele jeito. E aí nós julgamos elas com 0, com 3, com 2, com 1, e essa criança tem que fazer recuperação, tem que ficar mais tempo enfiada nesse padrão, nesse conceito. Isso quando não enche a criança de remédio, de Ritalina, né? Exato. Agora, se tivesse meditação nas escolas, se tivesse yoga nas escolas, se tivesse o Tai Chi nas escolas, se tivesse qualquer coisa que trabalhar, uma visão de ser humano mais ampla, não precisava ficar enchendo a criança de remédio, querendo apenas aliviar o sintoma, sem ir na causa. O nosso modelo de treinamento, de programação de ser humano no processo educacional é um treinamento superficial, de resultados imediatos, porque viemos de uma mentalidade social imediatista, superficialista, e que segue esse mesmo modelo quando está ali preocupada com a questão da educação. Eita! E é engraçado você ver a fisionomia das pessoas assistindo essa fala, porque você quebra o discurso que elas vieram aprendendo e estão se especializando na faculdade. Sim, começa pelo simples ponto de que o rótulo de professor, o diploma, aquele pedaço de papel que te qualifica. Sem tirar a importância disso. De modo algum, Mas não é só isso. Ok, isso é importante, vivemos numa sociedade em que isso é necessário, mas esse papel, ele te dá todas as condições, esses moldes em que esse papel foi feito, os conceitos que foram ensinados para que você conseguisse esse diploma. Como ser humano, esse diploma vale para você? Exato. Sim, é importante, vale profissionalmente, mas ok, será que você não está sendo treinado, programado só para estar vivendo uma vida que te projeta fora de você? No tempo, no espaço, ou seja, no tempo sempre no futuro, no espaço sempre fora de você, no outro, nas coisas, nos objetos, na riqueza. Não que isso não tenha importância, mas é uma educação que joga você só para fora de você. Por isso que não tem estabilidade dentro, por isso que a gente vive uma grande epidemia de depressão, de casos, de transtornos em que de problemas que as pessoas não conseguem se lidar bem com elas mesmas. E veja bem, esses casos eles acontecem com adultos que não conseguem lidar com seus trabalhos, e eles acontecem com crianças que não são compreendidas porque elas estão fora desse padrão. Esse padrão antigo. Você sobrecarrega essas crianças. E aí o que acontece? Você coloca todas essas pessoas em consultórios psicológicos e chega um momento em que eles têm que tomar remédio. Simplesmente porque não foram compreendidos. Até um caso que eu citei na palestra, eu faço questão de citar aqui, que é um vídeo mais curto. Às vezes você vê esse vídeo antes que ele é mais curto. Por favor, veja o outro. Sim, veja o outro. Bem interessante. A dialogação do outro, a compreensão, a linearidade que foi colocada de raciocínio no outro é extremamente importante. Mas eu conto aqui pra você um caso que eu contei na palestra que acabei de fazer, que foi um caso de quando eu trabalhei numa escola, digamos assim, normal, entre aspas, uma escola muito boa, uma escola referência, que é referência nesse molde que nós estamos questionando aqui. Mas era uma escola referência nesses moldes. E, lógico, eu dava alguns minutos de silêncio à guisa de meditação. Lembrando aos nossos amigos que meditação é um processo, uma interiorização laica, não tem a ver com religião, não precisa apelar para esse discurso. E também eu fui convidado por esses professores, certa feita, a dar uma aula de yoga para todas as crianças, né?
da escola. Eu já havia trabalhado com isso na faculdade, eu tentei desenvolver alguns trabalhos nessa linha, e aí eu dei a aula. E você tem que anotar no diário de classe o que você faz. Então eu anotava no diário de classe que eu dei aula de yoga, dei meditação, alguns minutinhos, né? E quando eu fui sair da escola no final do ano, o que aconteceu? A coordenadora chegou para mim e pediu para eu refazer todo o diário de classe, para eu apagar onde estava escrito yoga e meditação, porque colocar aqueles termos no diário de classe poderia, abre aspas, pegar mal. Alguém poderia ler e achar estranho. Sim, você entendeu exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso que eu estou falando. Eu tinha que refazer todo o diário de classe porque alguém poderia achar estranho ter os termos yoga e meditação, quando na mesma instituição não era estranho eu ser obrigado a aplicar simulados de dezenas de questões para turmas de crianças de 6 anos de idade, e não era absurdo, não soava estranho eu ter que ensinar gráfico de setor para crianças de primeiro ano, 6 anos de idade. Isso não é pejorativo, isso é normal, ok? Mas fazer a criança sentar em silêncio, respirar e entrar em contato consigo mesma, isso pode soar estranho. Veja onde estão os valores da nossa sociedade. Por isso, discutir yoga no âmbito da educação está muito além de ensinar exercício para as pessoas passarem para as crianças. Está em repensar a educação em si, os valores, o nosso projeto de ser humano, com base no que essas outras vertentes de conhecimento, que não só o yoga, mas todas essas outras vertentes de conhecimento que lançam o indivíduo a uma visão mais holística, a uma relação mais transpessoal, horizontal e colaborativa no processo de educação, não apenas informar máquinas, androides e robôs, mas pegar tudo isso e criar um diálogo para entender o que nós estamos fazendo com a educação, qual é o nosso projeto de ser humano e quais recursos nós estamos vinculando a nossa praxis para que isso aconteça. Por isso eu faço você repensar o que existe de problema numa escola cuja mentalidade, cujos valores faz ser pejorativo, literalmente, você falar em meditação, enquanto não é pejorativo você ensinar crianças de 6 anos a se programarem para o vestibular. Tem alguma coisa muito errado. Se você ainda não percebeu, você foi vítima disso e está sendo vítima disso, depois você não sabe por que você dorme à base de remédio. Exatamente, muito bem colocado, extremamente real, extremamente fácil de visualizar, e eu garanto que se você parar para refletir um pouquinho, você vai ver que a escola que você estudou foi assim, que a faculdade que você Tomara que foi você assim. tenha a sorte de ter tido uma oportunidade diferente, porque a gente não pode generalizar. Sim. Mas, então, por exemplo, a minha escola foi assim. É discutir visão de vida, é discutir visão de ser humano, é discutir valores de vida. E detalhe, individuais. Cada ser é um universo, cada criança é uma possibilidade infinita. Não adianta colocar em molde, não adianta colocar em padronização, em rótulo, e não adianta também subestimá-las. Não, ainda mais essas. E digo mais, e não adianta bater de frente, porque você vai perder, porque elas têm uma capacidade muito superior à nossa, uma compreensão muito superior à nossa. A gente tem muito a aprender com eles. Fica aí então o nosso recado, fiquem em paz. Que isso sirva para desconstruir alguma coisa. E se você sentiu comichão aí no peito também,
o absurdo que está sendo na educação, porque é isso, meu cara. Uma coisa eu lhe digo, como educador que trabalha, que trabalhou nessa área, o problema da educação não está nas crianças. Quem está em cima da vida de cada um, numa visão de criação de autonomia, é o próprio indivíduo. Então pensar um pouco nisso na educação e assumir mais a responsabilidade. Sim, o governo tem a parcela dele, sim, as crianças e a família principalmente tem. A família está muito desestruturada. Não significa que família, que eu concordo que família é pai, mãe, filho, nada disso. Mas, sim, existe um lapso de família porque essa família também é vítima dessa falta de definição de valores para o viver. A gente tem todos os valores para o produzir, para o parecer e para o ter. Mas nós não temos valores ainda totalmente aclarados, dilapidados para uma postura, uma filosofia de vida existencial. Isso, meu amigo, não tem a ver com filosofia esotérica, tem a ver com você. Então, seja você. Fique em paz. Até mais.